Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante intrigante. O assunto de hoje é: o que é Deus? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Sabe que em algum lugar da nossa caminhada nós acabamos nos perdendo. Porque quando a gente caminhava no passado com o Senhor, nós tínhamos um conceito acerca dele que era bem diferente do conceito que nós temos hoje. E sabe por quê? Nós hoje estamos fixados em coisas. Há uma fixação da coisa na nossa mente, no nosso pensamento e nas nossas ações. E é engraçado que isso foi algo que aconteceu lá atrás na nossa infância. E sabe por quê? Porque nós acabamos perdendo toda a nossa inocência, inclusive na forma como nós encarávamos as coisas. E aí, sabe de uma coisa? Nós acabamos aprendendo mais sobre coisas no mundo do que sobre a ideia das coisas. Nós aprendemos que o mundo é feito de coisas, de objetos. Tá? Você pega um objeto lá, o mundo é feito de coisas. Um objeto, outro objeto, mais outro objeto. E nós passamos então a correr atrás dessas coisas. Nós vivemos hoje em função de coisas e nós vamos acumulando em casa, no trabalho. Onde nós temos um espaço, nós acumulamos coisas. Na nossa mente, tudo está relacionado a coisas, a objetos. Até mesmo o eterno acaba sendo tido como nós, definido por nós como uma coisa. Por quê? Que todas essas coisas, elas se encaixam em algum lugar. Vamos voltar um pouco no tempo? Quando nós acordamos para a vida, nós éramos uma criança pequena. E naquela época não era assim. Nós não precisávamos de coisas. Havia apenas uma experiência, a de ser, a de viver, respirar, fazer as coisas. Naquela época, as coisas para a gente não eram tão reais, porque a gente não precisava delas para viver. Então, para nós, o importante era ter aqueles momentos de vida e de alegria, enquanto crianças, enquanto inocentes. Para nós as coisas não existiam e nós acabamos depois inventando as coisas. E de onde vem a ideia das coisas surgirem? Vamos tentar voltar de novo no tempo, só que agora não para a nossa juventude, não para a nossa meninice, mas voltar lá no tempo atrás, quando da criação de todas as coisas. Entendeu? Veja bem, quando Adão e Eva foram criados, eles não precisavam de coisas. Eles tinham o eterno e tinham um ao outro. Para eles, as coisas eram irrelevantes. Nem roupa eles tinham. Não precisavam de roupa. Eles precisavam do quê? Da companhia um do outro. E na viração do dia, eles precisavam que o Eterno viesse para conversar com eles. Essa era a necessidade deles. Eles comiam daquilo que havia no paraíso, no Gan Eden. Eles viviam daquilo que o Senhor estava dando para eles. E tinham como companhia o Criador de todas as coisas. Veio o pecado e eles começaram a ter necessidade de coisas. Precisaram de uma roupa, depois eles precisaram de uma casa, de proteção, e eles começaram a entender que as coisas, depois do pecado, elas passaram a ser importantes. E onde eu quero chegar com isso? Isso se estendeu depois até as raias da comunicação humana. E lá atrás as pessoas se comunicavam através de hieróglifos,
que eram desenhos de coisas. E os desenhos das coisas queriam dizer alguma coisa. E depois disso tudo, irmãos, o mundo nunca mais foi o mesmo. E depois nós chegamos então num ponto crucial desse nosso bate-papo. No hebraico, não tem uma palavra para coisas ou coisa. Nada semelhante a isso. O que que tem? Lá no hebraico, você quando quer dizer assim, ei, onde está aquela coisa que eu coloquei aqui? A tradução em hebraico é onde está o desejado, o hefetz, que eu coloquei aqui. Porque na realidade não é uma coisa, é algo que eu desejo. Entendeu? O que chega mais próximo disso, da coisa, que foi traduzido no português como coisa, em hebraico é davar. Onde está aquela palavra? E por que a palavra está associada com coisa? E aí nós vamos entender que tudo foi criado através da palavra. Então, as coisas só vieram a existir porque alguém concebeu no seu pensamento e verbalizou. A palavra, então, criou alguma coisa. Não só no sentido original da palavra, mas depois. Alguém disse assim, eu quero inventar um guarda-chuva. Mas o que é um guarda-chuva? É algo que protege da chuva. Mas como ele é? Então alguém descreveu a sua ideia da coisa chamada guarda-chuva. Ele criou com a mente e verbalizou isso em palavras. E a partir desse instante, a gente começou a se preocupar muito com coisas. Nos esquecemos que tudo foi feito pela palavra, não por coisas. E aí, na criação dos céus e da terra, o que havia? Nada além de palavras que saíram da boca do Hakadosh Baruch Hu, do Eterno, e fizeram com que o que não existia passasse a existir. A concepção de universo, a concepção de planetas, sistemas solares, sóis, luas, estrelas. Tudo isso veio à existência pela palavra. E aí, a gente volta para a questão do hebraico. O hebraico é uma língua fascinante. E aí a gente vai ver uma coisa, não tem substantivo em hebraico. O que nós temos? Temos, sim, os verbos. Entendeu? Temos os verbos que indicam ação. E aí, são coisas muito interessantes, porque eles carregam raízes em si. E as raízes têm desdobramentos. E aí você vai percebendo que esses desdobramentos se transformam em substantivos, em adjetivos. Mas o que existe é essa ideia de movimento no hebraico. Nada está estático, parado. Está tudo em movimento, movimento. Exatamente quando a gente era uma criança, a gente sabia que estava tudo em movimento e as coisas só existiam porque nós estávamos vendo aquilo acontecer diante de nós. Não importava o que havia diante de nós, mas as coisas aconteciam e nós éramos parte daquele acontecimento quando éramos crianças. E é engraçado que tem verbo em hebraico que não tem nem tempo presente. Ele tem os particípios. Mas a ideia do presente ela vai surgir bem mais tarde. Então nada é. Está tudo em movimento. O verbo ser em hebraico. Era, é e há de vir. Tudo numa coisa só. Isso é interessante porque o hebraico ele não foi escrito em hieroglifos. O hebraico ele foi escrito como um idioma sagrado. Um idioma onde as letras representam sons e não coisas.
Os hieroglifos representam coisas. As letras hebraicas, sons. Você não vê as coisas, mas você vê os sons. Rabino, como que eu vejo som? Quando você pega o texto da Torá, lógico que não em português, mas no hebraico, quando o Eterno estava falando as 10 palavras para Israel, estava dando os 10 mandamentos para Israel, havia trovões, relâmpagos, e lá no hebraico diz que eles viram os sons. Isso significa que enquanto o Eterno falava, é como se abrisse um telão e eles vissem as palavras do Eterno escritas em hebraico nos céus. Eles estavam vendo os sons. Ou seja, algo muito maior do que a nossa concepção. Até para ler é diferente. Nos hieroglifos não importa tanto a ordem das coisas, porque eles falam de coisas, as palavras falam de coisas. Mas em hebraico não. Em hebraico importa. Se você mudar uma letra de lugar, você tem uma outra palavra. Lá a sequência é tudo. Cada letra representa algo que está relacionado a um número. Então tudo isso está num fluxo, num movimento, em algo que traz para a gente uma concepção diferenciada de quem é o Eterno. Qual é a mensagem disso para nós? Pegue o fluxo. Lembre-se que as coisas não são reais. Elas são transitórias. E você vai perguntar para um físico, por exemplo, o que é uma coisa? E o que ele vai dizer para você? Que é matéria. E que essa matéria que nós vemos pode não estar ali. A concepção da física, obviamente falando. Então, o que está ali? O que está diante de nós? Eventos, ondas, vibrações, campos de energia, tudo isso. E nada disso, de certa forma, é real, de fato. Quando a gente fala, por exemplo, de música, a música é diferente de você pintar um retrato, como esse aqui atrás de mim. Pintar um quadro. O artista, ele dá um passo para trás e fala, nossa, que leão bonito esse, hein? Puxa, parece até que ele está olhando para mim. A todo tempo ele está olhando para mim. Se eu vou para lá, ele olha para mim. Se eu vou para cá, ele olha para mim. Da forma como eu estiver no cômodo, o leão está olhando para mim. Aí você fala assim, e a música? Será que o músico ele pode dar um passo para trás e falar assim, eu estou vendo a música? Ele não pode fazer isso. Ele pode sentir a música em si, as vibrações, tudo quando está em movimento, porque a música está trazendo para ele um movimento. O quadro está estático, a música tem movimento. A música está passando a mensagem para ele, dizendo o seguinte, algo está em movimento, e você faz parte deste movimento. O hebraico é a mesma coisa. O nome do Eterno, qual é? Yud Rei Vav Rei. É uma série de 4 letras que expressam dentro de si todos os tempos do verbo ser. Ele é e ele há de vir. Então tudo isso, a gente vai começar a entender que o Eterno, ele não é uma coisa. Quando Moshe perguntou, como é que eu digo o teu nome para o pessoal? E o Eterno diz, Rei Asher Rei, eu serei o que serei. Eu me torno aquilo que me torno, mas eu não sou uma coisa. Eu sou um movimento que vem do passado, alcanço o presente e vou para o futuro. Eu estou em todos os tempos. Eu sou a própria concepção do tempo. Então isso, em português, não funciona. Porque em português fica dizendo assim, ele é um que foi e será. Mas na realidade isso torna o Eterno uma coisa de novo. A linguagem frustra a gente.
E aí a gente precisa criar termos para tentar definir essas coisas do eterno. Aí não dá. Qual é a solução disso? Nós vamos fazer então uma pergunta, que tem pergunta que é absurda. Vou te dar um exemplo. O eterno existe? Em português nós chamamos isso de tautologia. O que é tautologia? É o uso de palavras diferentes para expressar a mesma ideia. É uma redundância, é uma repetição. Então, como é que você diz? Vou dar um exemplo disso. Vou dar um exemplo de uma tautologia. O sal é salgado. Lógico. O açúcar é doce. Óbvio. De alguma forma, quando a gente faz a pergunta, o eterno existe, equivale a dizer o seguinte: a existência existe? Ué! E aí nós começamos a pensar o seguinte: será que eu tenho que acreditar no eterno? Será que eu preciso crer nele? Por quê? Porque ele simplesmente existe. A realidade da nossa experiência, ela não cabe nesse termo de existência, porque nós somos passageiros e a existência, ela é plena. Antes de nós virmos para esse mundo, ele já existia. Enquanto nós estamos aqui, ele existe. E depois que nós partirmos, ele continuará existindo. Quando a gente fala sobre isso, só uma questão semântica. Porque para nós, a existência é passageira. Você entende a diferença? Para ele, não. Ele é a própria existência. E aí, irmãos, a gente vai caminhando mais assim profundamente nisso. Porque quando eu acordo, o que eu vou fazer? Eu faço as minhas orações, faço a minha higiene e eu vou fazer café. Mas o que existe? Existe uma realidade, que é aquela existência do eterno. Eu acabei de acordar, mas aquela existência nunca deixou de ser abalada, ela nunca foi abalada, ela nunca foi transformada por nada. Ela segue um fluxo, a existência segue aquele fluxo. Até onde nós estamos hoje e até onde o universo chegará. Então, o que nós precisamos? Nos tornar como ele. Unindo-nos a ele, tendo uma aliança com o Hakadosh Baruch Hu através de Yeshua. Porque Adão, antes dele pecar, qual era a questão máxima de Adão? Ele estava junto com a existência. Ele começou a fazer parte de algo que era eterno e era pleno. E se Adão não peca, ele estaria vivo até hoje. O corpo dele não teria mudado, não saberíamos o que é morte, não saberíamos o que é uma série de situações que levam a gente para o caos. A existência é inabalável. A existência, ela é eterna. A existência, ela é tudo. E a existência é o próprio eterno. E nós chamamos de Ein Sof, o infinito, que mandou o seu filho para poder redimir essa criatura caída. Essa criatura que se acha existindo durante um período de tempo tão pequeno, julgando-se maior do que a própria existência, do que o próprio santo, bendito seja ele. Nosso conceito precisa mudar. O eterno não é uma coisa, ele é a existência.
E ele enviou seu filho para me reconectar e te reconectar com essa existência, com esse ser que é, e que nada do que eu fizer, nada do que você fizer vai mudar quem ele é. Existem pessoas que pegam a Bíblia, rasgam a Bíblia, xingam o Eterno. Ele não é atingido por nada. Satanás e os demônios fazem a bagunça que eles querem e o Eterno não é atingido por nada. Para ele, tudo vai continuar conforme os seus planos e projetos. Enquanto a gente fica se matando, querendo correr atrás de uma coisa, achando que a coisa vai resolver o nosso problema, ele continua impassível. E sabe de uma coisa? O dia que eu entendo quem ele é, e o dia que eu me coloco na posição de filho, eu passo então a ter uma concepção diferenciada das coisas. E sabe por quê? Porque um filho ele tem acesso às coisas do pai. E um filho ele tem o amor do pai. E eu não estou falando de uma criatura, eu estou falando de alguém que se torna filho. Alguém que abre mão da sua existência, abre mão dos seus caminhos e dos seus desejos para obedecer à palavra de um Deus eterno. E para se reconectar com o fluxo dessa existência e voltar a ser alguém que vai retornar para a eternidade e se agrupar a um exército de pessoas que escolheram voltar para o seu Criador. O Eterno não é uma coisa. O Eterno ele é alguém. Alguém que se importa, que deseja, que ama, mas alguém que entende que os seus propósitos são maiores do que as nossas atitudes, ou as de Satanás, ou dos capetas em geral. Tudo que nós fizermos, ou tudo que Satanás e o inferno fizer, não muda quem ele é. Então hoje eu tenho uma consciência de que o Eterno, para mim, é tudo, porque ele enviou seu Filho amado para morrer numa cruz por mim e por você. A existência enviou seu Filho que se materializou para poder estar comigo e com você aqui e como homem vencer o pecado e nos levar de volta ao seio daquele que é tudo em todos. Meu convite para você hoje, se reconecte com ele, seja obediente a ele, esteja sempre na presença dele e as demais coisas virão até você. Sabe por quê? Porque o plano que ele tem para mim e para você, ninguém pode atrapalhar ou mesmo dizer assim, o Senhor não vai fazer o que o Senhor prometeu para o fulano ou para o ciclano. Não há força no universo capaz de fazer isso. Mas hoje, eu te digo, nos reconectamos com ele e tudo aquilo que nós precisamos, ele nos dará. Não as coisas, mas sim a sua presença que nos coloca de volta em contato com aquele que é tudo em todos, através de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E nós estaremos nos vendo no nosso próximo vídeo. Espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Um beijo no seu coração.